O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Saluton! Bona vespero! Como é bom estarmos aqui novamente com vocês para juntos aprendermos o Esperanto, a língua neutra internacional, a língua da fraternidade. Mi fartas bone, kai vi, kiel vi fartas? Tu vi fartas bone? Muito bem. Vamos ouvir aqui as respostas de vocês. Como vocês estão? Como vocês estão passando? Não é? Muito bem. Então, vamos iniciar as nossas gotas gramaticais, já o número 24. Opa! Então, vamos lá. Decaleziono. Sufixo aí. Hoje veremos os sufixos, o L e o M. O que significam? Sabemos que cada sufixo, assim como cada prefixo, tem uma ideia, não é? Muito bem. Então, vamos ver desses dois sufixos. Olha aí, a Evelyn já respondeu. Mi fartas bone, dankon. Olha aí. Muito bem. O sufixo L indica indivíduo caracterizado pela raiz da palavra. Que é isso, Roberto? Indivíduo, indica indivíduo caracterizado pela raiz da palavra. Vamos ao exemplo. Nova quer dizer novo ou nova, é um adjetivo, é uma qualidade. Se eu quero dizer um novato, uma pessoa que é nova, eu digo novulo. Eu uso o radical da palavra nova, NOV, coloco o sufixo UL, que indica indivíduo, relativo ao radical, e coloco a terminação O do substantivo. Então, temos um novato, portanto, novulo é novato, nova, novo ou nova, novulo, um novato. Muito bem. Vejamos outro exemplo. Iuna, opa, jovem, não é? Serve para o masculino e para o feminino. Outro adjetivo, como é que eu digo um jovem? Basta
utilizar-me do radical iun, que é o radical da palavra iuna, coloco o sufixo ul, que indica indivíduo relativo àquele radical, e a terminação do substantivo o. Portanto, um jovem e o nulo. Veja que no Esperanto há distinção entre o adjetivo e o substantivo na forma de escrever a palavra também. Iuna, jovem, adjetivo. Um jovem idoso. Opa, um jovem idoso é boa. Pois é. E o nulo é um jovem, já é o substantivo. Olha o jovem ali. O jovem está chegando. É um jovem que chega, já é o substantivo. Muito bem. Sabemos que o adjetivo está sempre ali do lado do substantivo, do nome. Muito bem. Barbo. Barbo é barba. Opa, nós não temos barba. E como é que é um barbudo? Barbulo. Veja a formação dessa palavra. Pegamos o radical da palavra barbo, que é um substantivo. Colocamos o sufixo L e a terminação do substantivo. Portanto, barbudo é barbulo em Esperanto, por causa do sufixo L. Barbo, barba. Barbudo é o barbulo. Muito bem. Vamos agora a um outro sufixo, o M. Este é um sufixo especial, indefinido. Ei, Roberto, agora complicou. Sim, vejamos alguns exemplos. Por exemplo, vento, que é igual ao português, só que nós não nasalizamos no Esperanto. No português nós nasalizamos. No Esperanto é vento, sem nasalizar. Como é que eu digo abanar, né? Realizar uma atividade, uma ação relativa a mim. Né? Vetume, abanar, é uma ação que tem relação com o radical vento. Então, vetume, abanar. Olha aí, o sufixo M, né? Como diz o autor, Jair Salles, ela é bem especial, indefinido, diferentemente dos outros sufixos. Olha que interessante. Colo é pescoço. Como é que eu digo colarinho, né? Aquele pedaço de pano que fica junto ao pescoço. Columo, não é? Então, columo, que é colarinho, tem alguma relação com o pescoço. Portanto, colo, pescoço. Colarinho, columo. Opa, sapo! Sapo não é aquele animalzinho bonitinho, não. Não, sapo quer dizer sabão. Sapo, sabão. Como é que eu digo ensaboar? Que é uma ação relativa ao sabão. Sapume. Sapume é ensaboar. Utilizamos-nos do radical da palavra sapo, que não é o animalzinho, é o sabão, e colocamos o sufixo o M. Formamos o verbo, porque aí está a letra I, que indica o infinitivo, o nome do verbo. Sapume, portanto, ensaboar. Né? Então, sapume tem uma certa relação com o sabão. Bom, por enquanto, vamos ficar nesses dois exemplos. Né? Estamos encerrando aqui os nossos sufixos, mas depois retornaremos com mais exemplos sobre esses assuntos. Bem, aqui encerramos a primeira parte, né, dos sufixos. Vamos agora para a segunda parte. Traduco a la Portugala Lingvo. Não vou nem traduzir, dizer o que significa, né? Está escrito. Opa, então vamos lá. Sepa leciono. E todo mundo já sabe que sepa leciono é 7ª lição. Kie ili estes. Kie quer dizer
onde eles não estão, estavam. De novo, Roberto, você deixou passar este erro. Se fosse kie ili estas, seria onde eles estão no presente, mas estes está terminando por is, está no passado, Roberto. Então vamos escrever. Não é onde eles estão, mas vamos escrever onde eles estavam. Onde eles estavam. É uma interrogação. Onde eles estavam. Vejam aí, onde eles estavam, onde eles, ou elas também, né? O ele quer dizer eles, quer dizer elas, quer dizer eles e elas, né? Mas tudo bem, onde eles estavam, passado. Da forma que está aí no português, onde eles estão, como seria em Esperanto? Esperanto seria kie ili estas, no presente. Bona vesperon, Cláudio, saluton. Bom, pessoal, este erro aí de tradução serve até para nós darmos alguma explicação, não é relembrarmos que estes está no passado por causa do is. Então, kie ili estes, onde eles estavam. Se eu quero dizer onde eles estão neste momento, eu tenho que mudar a terminação do verbo. Kie ili estas. Entendi, Roberto. Tá certo. Você erra acertando. Tudo bem. Muito bem. Então, vamos agora a mais uma tradução. Kio ocasis em San Francisco. Kio ocasis em San Francisco. O que aconteceu em São Francisco? São Francisco, sabemos que é uma cidade americana. Kio, o que? Ocasis está no passado. Aconteceu. Ocase é acontecer, ocorrer, no infinitivo, é o nome do verbo. Mas aqui está no passado. Aconteceu. Sabemos que está no passado por causa da terminação IS, apenas relembrando. O que aconteceu em São Francisco? Pois é, vocês estão vendo aí. É assim que nós escrevemos São Francisco em Esperanto. San Francisco. Muito bem. Dum kiom da tagoj ni vojaĝis? Dum kiom da tagoj ni vojaĝis? Durante quantos dias nós viajamos? Dum é durante. Kiom é quanto. Kiom da também é quanto ou quantos. Quando a palavra seguinte é um substantivo ou um adjetivo, no caso temos um substantivo, tagoi, então usamos o da. Kiom da. Dum kiom da tagoi ni vojaĝis. Olha aí, vojaĝis está no passado. Durante quantos dias nós viajamos? Muito bem. Per kio mi iris alla zoo? Per, o R vibrante. Per kio, o final é o, temos que pronunciar. Per kio mi iris alla zoo? Por meio de que eu fui ao zoológico? Por meio de que? Por meio de, não é?
Então, por meio de que eu fui ao zoológico, fui a pé, fui de carro, de helicóptero, de bonde, né? Como eu fui ao zoológico. Perquio mi iris alla zoo. Que estas lazou? Onde é o zoológico? Veja, que é onde? Bona vesperam, Lidu! Bona vesperam, Lidu! Que estas lazou? Onde é o zoológico? Muito bem. Estamos vendo tradução para o português. Quio treplatis al mia frato? Quio treplatis al mia frato. Lembrando que o C com chapéu tem um som de TCH, de tchau. Quio treplatis al mia frato. O que muito agradou a meu irmão, Roberto, não é agrada. Não, está no passado, Roberto. Tem que ser. O que muito agradou a meu irmão. Vamos de novo colocar aqui o correto. Estou achando que você está fazendo de propósito, só para mostrar mais um pouquinho da terminação dos verbos. Então, como seria o que... Estou escrevendo aqui. Muito agradou a meu... Estou escrevendo a meu irmão. O que muito agradou a meu irmão. Opa, pronto. Já vamos lá. O que muito agradou a meu irmão. Frato, irmão é frato. Vejam. O verbo plate, se agradar. Não é? Agora, aqui está no passado, termina por IS. Então, é agradou. E não agrada. Agrada seria como? Quio treplatias al mia frato. Quio treplatias al mia frato. A terminação AS do verbo. Aí sim, o que muito agrada a meu irmão. Mas aqui está no passado. Então, quio treplatis. Platis, passado. Al mia frato. Então, naturalmente, o que muito agradou a meu irmão. Muito bem. Então, vejamos. Que estas la cadio de la nigra urso. Cadio, né, jaula. Lembrando que o G chapéu tem um som de DJ. Que estas, S vibrante, que estas la cadio de la nigra urso. Onde é a jaula do urso negro? Ou do negro urso? Vejam que nigra urso, né? O adjetivo vem antes do substantivo no Esperanto. Né? Não é obrigatório? Não, mas normalmente no Esperanto o adjetivo vem antes. É obrigatório? Não. Poderia ser que estas la nadio de la urso nigra? Sem problema nenhum. Né? Mas por questão de sonoridade, é preferível usar o adjetivo antes. Portanto, é bom. Vamos repetir? É importante que nós repitamos. Que estas la cadio de la nigra urso. El quiu continento estas la blanca urso. El quiu continento estas la blanca urso. De qual continente é o urso branco?
Salutam, senhorino Maria da Graça. Salutam. EL é uma preposição que indica origem. Origem. Então, de qual continente é o urso branco? El quio continento estas la blanca urso? Outra, uma pergunta. Kiui bestoi tres similas al homoi? Kiui bestoi tres similas al homoi? Quais animais muito assemelham-se aos homens? Opa, muito bem. Kiui bestoi tres similas al homoi. Muito bem, olha aí. Terminamos a segunda parte, tradução para o português. Vamos agora à terceira parte. Já chegamos na terceira parte. Então, vejamos. La Conversatia Clubo. La Conversatia Clubo é o terceiro livro de nosso amigo Jair Salles. Né? E nós estamos na 10ª lição. A 10ª lição é a última do livro. Mas o nosso Jair Salles tem 4 livros. O próximo chama-se La Reveno, a volta. O Leno e Lila voltarão para o Brasil. Vocês estão lembrados, os nossos amigos? Eles voltarão no 4º livro, que nós veremos na próxima quarta-feira. Mas hoje, Deca Leziono, speciala parolado de Signor Tito. Speciala parolado de Signor Tito. Discurso especial do senhor Tito. Parolado, discurso especial. Então, um discurso especial do senhor Tito é o tema do texto de hoje. Clarigoi, esclarecimentos. Vamos esclarecer a respeito de algumas palavras que estão no texto a seguir. Relembrando a formação da palavra clarigo, o clarigoi. Vamos só relembrar? Clara é um adjetivo, quer dizer claro ou clara. Clarigue, esclarecer, tornar claro. O que fizemos? Colocamos o sufixo ig junto ao radical de clara e colocamos a terminação do verbo no infinitivo. Esse sufixo ig quer dizer tornar, fazer. Relembrando. Portanto, clarigue é tornar claro, esclarecer. Daí vem clarigo, substantivo, esclarecimento. E agora, no plural, clarigoi, esclarecimentos. O Esperanto é uma língua muito lógica, muito fácil, flexível. Olha que beleza. Muito bem. Então, vejamos a primeira palavra. Parole, falar. Logo, parolo, fala. Temos o substantivo advindo do verbo parole, falar. Para eu formar o substantivo fala, a fala, eu substituo a terminação do verbo ir pela terminação do substantivo. Muito simples. Parolo, fala. E como é que eu digo discurso ou uma longa fala em Esperanto? Parolado. Por quê? Agora, aqui adicionamos o sufixo ad. O sufixo ad quer dizer uma ação continuada. Então, parolado, discurso, uma longa fala, né? Um falar continuado. Portanto, parolado é discurso.
estude. Vejam que quando o S está no começo da palavra, ele é bem sibilante. É assim mesmo, chiado. Dois S. Estude. Estude quer dizer estudar. Logo, estudo, estudo. Iaro, Iaro é ano. Iaro, esse J tem um som de I breve. É o I da palavra pai, que é um I fraquinho. Iaro, Iaro, ano. E como é que nós dizemos ano letivo, o ano de estudo? Juntamos a palavra stud com a palavra iaro. Né? Nós juntamos o radical da palavra estudo com o radical da palavra iaro e colocamos a terminação do substantivo o. Portanto, estudiaro é o ano letivo, o ano de estudo. Schlusse. S, chapéu, tem um som de SH ou CH. Então, é um chiado. Schlusse quer dizer fechar com chave. Schlusse é fechar com chave. E como é que eu digo chave? Eu tenho um verbo schlusse, que é fechar com chave. Como é que eu digo a chave em Esperanto? Schlussilo. Eu uso o radical do verbo schlusse, coloco o sufixo il, que quer dizer instrumento, e coloco a terminação do substantivo o. Portanto, chave é um instrumento de fechar. Schlossilo. 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 Dedite. Dedicar. C, chapéu, som TCH. Dedite. Dedite é um verbo, dedicar. Dedite, sim, dedicar-se. Opa, vejam que aí no sim temos o acusativo N, não é? É a pessoa se dedicar a si mesma, ela está se dedicando. Dedite, sim, dedicar-se. E como é que é dedicado, devotado em Esperanto? Sim, deditia. Sim, deditia. Vejam, foi colocado o SN no começo da palavra e deditia logo a seguir. Então, sim, deditia é dedicado. Uma pessoa dedicada, nós dizemos sim, deditia. Uma pessoa devotada. Sim, deditia. Vasta. Vasta é vasto, extenso. Muito bem. Como é que nós dizemos tornar vasto, fazer vasto, né? É vastigue, só que agora nós temos o dis também, que é um prefixo que dá a ideia de distribuição, né? Então, divulgar é tornar vasto distribuindo. Então, divulgar, desvastigue, tornar aquela informação do conhecimento de todos. Desvastigue, divulgar. Vejam que interessante, aqui nós temos o VAST na palavra desvastigue, que é o radical de vasta. Temos o prefixo dis e temos o sufixo ig. E a terminação do verbo ir para formar divulgar. Desvastigue, tornar conhecido, amplo, né? Muito bem. E divulgação, que é o substantivo decorrente, desvastigo. Apenas tiramos o i do verbo e colocamos o o do substantivo. É muito bom esse Esperanto. Desvastigo. De uma palavra, facilmente já formamos outra. Profite. Profite. Aproveitar. Lucrar. Profito, então, é o aproveitamento ou lucro.
nós não nasalizamos, eu falo mo, depois o no. Mono, dinheiro. Como é que nós dizemos lucro financeiro? Mon, profito. Eu uso o radical de mono, M-O-N, o radical de profito, que é P-R-O-F-T, junto, e coloco a terminação do substantivo, o. Portanto, um lucro financeiro, mon, profito. Tuta. Tuta, adjetivo, todo, toda. Tutenei. Literalmente, ao pé da letra, é totalmente não. Tudo é totalmente, ner não. Mas quando nós queremos dizer de modo nenhum, né, nós colocamos tutenê. Então, essa expressão tutenê, ela é traduzida para o português como de modo nenhum. Tutenê. Roberto, você come carne? Tutenê. De modo nenhum. Muito bem. Tutenê. De modo nenhum. Ocupe. Ocupe. É um verbo. Olha a terminação I. Ocupar. Portanto, ocupa, que é um substantivo, ocupação. E ocupar-se, ocupide. Vejam que aí nós temos o sufixo ig chapéu, que quer dizer tornar-se, fazer-se. Tornar-se ocupado, fazer-se ocupado, ocupar-se. Ocupar-se, ocupide, ocupar-se. Sufite multe. Sufite multe. Vejam, são dois advérbios. Por que eu sei que são advérbios? Como eu sei? Porque termina pela letra E. Sufite multe. Literalmente, ao pé da letra, suficientemente muito. Suficientemente muito. Mas, normalmente, traduz por o bastante. Não é? O bastante. Suficientemente muito, é o bastante. Ele tem suficientemente muito para viajar. Ele tem o bastante para viajar. A ideia é a mesma. Suffice multe. Mesure. Mesure, medir. Mesure é medir. Como nós dizemos mensurável, possível de medir? Mesurebla. Vejam, o radical da palavra mesure, que é a palavra sem a terminação i. Nós adicionamos o sufixo ebl, está sublinhado, que quer dizer possível de, e colocamos a terminação do adjetivo a. Portanto, mensurável, que é possível de medir, mesurebla. Mesurebla. E como dizemos incomensurável, uma coisa que não se pode medir, não é? Não se pode medir. Como é em Esperanto incomensurável? Ne mesurebla. Ne, negação. Mesurebla, possível de medir. Quando eu coloco ne, eu estou negando essa possibilidade. Então, ne mesurebla, incomensurável. Quiomulte. Opa! Quiomulte, literalmente, quanto muito. Quiom, quanto. Multe, muito. Quanto muito. Mas, para traduzirmos para o português, o quanto. Quanto muito. O quanto. Quiom multe. Muito bem, já fizemos alguns esclarecimentos sobre essas palavrinhas que vão aparecer no texto, né? Agora acho que vai ficar mais fácil entendermos. Então, o texto de hoje, o tema é Speciala
para o lado de senhor Tito. Vamos ver a historinha do que se trata. Rodia-o estas la lasta conveno de laiaro. Rodia-o estas la lasta conveno de laiaro. Rodia-o hoje. Rodia-o é hoje. Roberto, mas como é que eu digo ontem? Ontem? Ontem é rieira-o. Rieira-o. Esse H é levemente aspirado. Portanto, ontem é rieira-o. Rieira-o. Hoje, rodia-o. Morga-o. Morga-o amanhã. Rodia-o. Estas la lasta conveno de laiaro. Hoje é a última reunião do ano. Hoje é a última reunião do ano. Muito bem. Protio la ge iunuloi decides que senhor Tito devos fermi la estudiaron per horas lucilo. Vamos ler novamente. Protio la ge iunuloi decides que senhor Tito devos fermi la estudiaron per horas lucilo. Protio, por causa disso. Por causa de. Tio, isso. Protio, por causa disso. Porque disso o quê? É a última reunião do ano. Os jovens, laguei o nuloi. Estamos relembrando o prefixo ge, que indica ambos os sexos, não é? Jovens masculinos e femininos. Os jovens decides. C tem um som de TS. Decides. Por causa disso, ou por isso, os jovens decidiram que o senhor Tito deverá fechar o ano de estudo, o ano letivo, por meio de uma chave de ouro. Ora, lucilo. Olha que interessante. Ouro, O-R-O, é o ouro. Ouro, muito precioso, metal ouro. Quando eu coloco na posição de adjetivo, eu coloco o A. Eu tiro o O final de ouro, do substantivo, e coloco o A. Se transforma num adjetivo. Então, ele está na posição de adjetivo agora. Ora, lucilo. Chave de ouro. Muito bem. Então, chave de ouro, ora, lucilo. Protio, la ge iunuloi decides que senhor Tito devos fermi la estudiaron per ora lucilo. Estudiaram, o N final é o acusativo de objeto direto. Seu Tito deverá fechar o quê? Opa, já vimos. A resposta a essa pergunta é o objeto direto, que no Esperanto recebe o N no final da palavra. Tiel ili petis que la sindeditia instruisto faro expedição de parolado. Tiel ili petis que la sindeditia instruisto faro expedição de parolado.
Assim, dessa forma, eles, não é, os jovens, pediram que o dedicado professor faça uma espécie de discurso. Olha, estão querendo discurso. Tiel ili petis, que la sin dedicia instruisto, faro spetson de parolado. Cai shainas, que senhor Tito, tion brile successis. Cai shainas, que senhor Tito, tion brile successis. Shainas, S chapéu, tem um som de SH, o CH. E parece, e parece que o senhor Tito conseguiu isso brilhantemente. E parece que o senhor Tito, na ordem que aí está, isso brilhantemente conseguiu. Certo? No Esperanto nós podemos colocar o advérbio em qualquer posição, mas no português seria como? E parece que o senhor Tito conseguiu isso brilhantemente. Kai shainas, que senhor Tito, tion brille successis. Temos aqui o tion, acusativo de objeto direto, terminação N. Para o lado, vamos agora ler o discurso do senhor Tito, para o lado. O tema do discurso do senhor Tito é La Granda Aventuro. Não nasalizamos. La Granda Aventuro. Relembrando. Como fazemos, Roberto, para não nasalizar? Eu falo gra. A ponta da língua vai para a parte de trás dos dentes incisivos, formando automaticamente o N. La granda aventuro. A grande aventura. La granda aventuro. Eis a palestra, o discurso do senhor Tito. Kial studa Esperanto? Ĉu oni povas gajni monon per ĝi? Ĝenerale ne. Kial studi Esperanto? Ĉu oni povas gajni monon per ĝi? Ĝenerale ne. Kial? Por quê? Por que estudar Esperanto? Pode-se ganhar dinheiro por meio dele? Geralmente não. Oni pode ser a gente ou então se, né? Quando eu digo pode-se, posso dizer oni povas. Kial studi Esperanto? Por que estudar Esperanto? Ĉu oni povas gajni monon per ĝi? Pode-se ganhar dinheiro por meio dele? A gente pode ganhar dinheiro por ele, por meio dele? Geralmente, geralmente não. Geralmente não se ganha dinheiro com Esperanto. Kial studi Esperanto? Ĉu oni povas gajni monon per ĝi? Ĝenerale ne. Kial uzi nian tempo por labori por ĝia disvastigo? Kial uzi nian tempo por labori por ĝia disvastigo? Por que usar nosso tempo para trabalhar para a divulgação dele, para a sua divulgação? Kial
Use nian tempo por labore, por dia desvastigo. Dia está se referindo ao Esperanto, né? É divulgação dele, do Esperanto. É o pronome neutro, se refere a coisas ou animais. Aí está no possessivo, eu coloco apenas o a, para sua divulgação ou para a divulgação dele. Então, vamos repetir em Esperanto. Kial uzi nian tempo por labore, por dia disvastigo. Kial. Ops. Momentinho. Opa. Aqui nós pulamos, foi muito. Pronto. Bone. Kiwi, interessidias. Nur, priaferoi. Kiwi donas mon profito. Tute neocupidius pri Esperanto. Bone. Kiwi, interessidias. Nur, pri aferoi. Kiwi donas mon profito. Tute neocupidius pri Esperanto. Bem, todos, tiui, todos. Tio, todo ou toda. Tiui, todos, no caso. Kiwi, os quais, ou que se interessam somente a respeito de coisas, de assuntos, afeiro, os quais dão lucro financeiro, de modo nenhum, tutene, de modo nenhum, se ocupariam por Esperanto, a respeito do Esperanto, né? Bem, todos que se interessam somente, né, por assuntos que dão lucro, de modo nenhum se ocupariam por Esperanto. Muito bem, vamos ver de novo aqui literalmente. Bone, bem. Tiui, todos. Kiwi, os quais. Interessidias, olha o IG chapéu, se interessam. Nur, somente. Pri, a respeito de assuntos, afiro e assuntos, os quais dão lucro financeiro. Nós vimos que mon profito é lucro financeiro. Tutene, de modo nenhum, se ocuparia a respeito do Esperanto. Se ocupariam a respeito do Esperanto, né? Bone, tiui, kiwi interessidias, nur priaferoi, kiwi donas, mon profiton. Tutene ocupidius pri Esperanto. Vejam que a terminação da palavra ocupidius, o S, né? Chamado condicional, se ocuparia, né? No português tem essa terminação. Sed, la personoi, kiwi, iam evoluis, suffice multe por compreni, que la vivo ne estas nur mono, facile perceptas la nemesureblan valoron de Esperanto. Sed la personoi, kiui iam evoluis, suffice multe por compreni que la vivo ne estas nur mono, facile perceptas la nemesureblan valoron de Esperanto, mas as pessoas as quais já evoluíram suficientemente muito ou
evoluíram bastante para compreender que a vida não é só dinheiro. Facilmente percebem o incomensurável valor do Esperanto. Já vimos algumas palavrinhas no início, não é? Nemesurebla, que não se pode medir, mas as pessoas as quais já evoluíram o bastante, ou suficientemente muito, para compreender que a vida não é somente dinheiro, facilmente percebem o valor incomensurável, o valor incomensurável do Esperanto, o valor incomensurável do Esperanto, né? Nemesurebla, incomensurável, sed la personoi kiui iam evoluis suffice multe por compreni que la vivo ne estas nur mono facile perceptas la nemesureblan valoron de Esperanto. Muito bem, senhor Tito. Nenur per pano vivas la homo, ankaŭ nenur per mono. É um ditado popular, não é? Nenur per pano vivas la homo. Não somente por meio de pão, pano é pão, vive o homem, o ser humano. Homo aí é o ser humano, né? Homem e mulher. Porque só o homem é viro, mulher é virino. Homo, pessoa, ser humano. Não somente pelo pão, por meio do pão, vive o homem, né? O ser humano. Ankaŭ, também não somente por dinheiro, ou por meio do dinheiro. Né? Nenur per pano vivas la homo, ankaŭ nenur per mono. Facte oni vivas ankaŭ de la belo, de la emocio. Facte oni vivas ankaŭ de la belo, de la emocio. Facte, de fato. Facto é fato. Facte, terminação e, quer dizer de fato. De fato. Vive-se também do belo, da emoção. Ou então, de fato, a gente vive também do belo, da emoção. Facte oni vivas ankaŭ de la belo, de la emocio. Oni vivas ankaŭ de la aventuro. Oni vivas ankaŭ de la aventuro. Vive-se também da aventura. Ou a gente vive também da aventura. Oni vivas ankaŭ de la aventuro. Kaj ĝuste tio Esperanto povas esti por ni la granda aventuro. Kaj ĝuste tio Esperanto povas esti por ni la granda aventuro. E justamente isso, Esperanto pode ser para nós a grande aventura. Juste, G chapéu tem um som de DJ, justamente.
Kai juste tio esperanto povas esti por ni la granda aventuro. Ĝi estas la granda aventuro de la menso, de la intelecto, de la animo. De chapéu, som de DJ. De estas, bilante, de estas la granda aventuro de la menso, de la intelecto, de la animo. Ele, está se referindo ao Esperanto, ele é a grande aventura da mente, do intelecto, da alma. Olha, o seu título está inspirado. Ele, né, o Esperanto, é a grande aventura da mente, do intelecto, da alma. Olha, mente, intelecto e alma. Importante. De estas la granda aventuro de la menso, de la intelecto, de la animo. Muito bem. Opa, vamos lá. Kiam ni komencas paroli Esperanton kun aliaj personoj, precipe alilandanoj, kaj vidas que la lingvo plene funkcias, ni povas nur senti vera inundo de plezuro, de profunda emocio, unu vorte, felicio. Vamos ler novamente, todos juntos, devagarzinho. Kiam, kiam, fecha a boca. O M, nós não nasalizamos. Como formamos o M sem nasalizar, Roberto? Fechando a boca. Kiam ni komencas paroli Esperanto kun aliaj personoj, precipe alilandanoj, kaj vidas que la lingvo plene funkcias, ni povas nur senti veran inundon de plezuro, de profunda emocio, unu vorte felicio. Kiam, quando nós começamos a falar Esperanto com outras pessoas, precipe alilandanoj, principalmente estrangeiros, e vemos, cai vidas, né? E vemos que a língua funciona plenamente, plenamente, e a língua plenamente funciona, nós podemos somente sentir uma verdadeira inundação, verdadeira inundação de prazer, de profunda emoção. Unu vorte, em uma palavra. Unu vorte quer dizer em uma palavra. Felicion, felicidade, né? Resumindo tudo que ele quer dizer, podemos sentir felicidade, não é? Quando começamos a falar Esperanto com outras pessoas, principalmente estrangeiros, né? Nós podemos sentir felicidade. Vejam que interessante. Unu vorte. Uno é um, o numeral 1. Vorto, terminação O, é um substantivo, palavra. Quando eu junto uno vorte, eu transformo, né, esse numeral e este substantivo num advérbio, numa forma adverbial. Uno vorte, em uma palavra. Em uma palavra. Então, felicidade. Vamos ler todos juntos?
kiam ni komencas paroli Esperanto kun aliaj personoj, precipe alilandanoj, kaj vidas ke la lingvo plene funkcias, ni povas nur senti veran inundon de plezuro, de profunda emocio. Unu vorte feliĉon. La samo ni sentas, kiam ni legas librojn kaj revuojn aŭ korespondas kun foraj geamikoj. La samon ni sentas, kiam ni legas librojn kaj revuojn aŭ korespondas com foraj geamikoj. Vejam que interessante, ó. La samo ni sentas, né? Samo tem um acusativo, porque é objeto direto, né? Ni sentas, la samo. O autor colocou o objeto na frente. Então, o mesmo nós sentimos quando nós lemos livros e revistas, ou nos correspondemos com amigos de longe, né? Geamikoi, amigos e amigas, né? Amigos e amigas, geamikoi. Ou nos correspondemos com amigos de longe, distantes, forai, distantes. La samo ni sentas, kiam ni legas librojn kaj revuojn aŭ korespondas com foraj geamikoj. Hoje é tudo muito fácil pela internet. Antigamente era correspondência mesmo, correio, escrevia cartinha, colocava no correio, esperava dias e dias para chegar a resposta. Era uma alegria. Hoje está muito mais fácil. Esta comunicação, né, com irmãos nossos de qualquer parte do mundo. Nur personoi kiuj jam spiritis tiajn esperantaj emociojn povas kompreni kiom multe ili valoras. Vamos repetir devagarzinho. Nur personoi kiuj jam spiritis tiajn esperantaj emociojn povas kompreni kiom multe ili valoras. Somente pessoas as quais, o que já experimentaram tais emoções esperantistas, podem compreender o quanto muito elas valem, ou podem compreender o quanto elas valem, não é? O ili se refere a esperantaj emocioj. Muito bem. Somente pessoas as quais já experimentaram tais emoções esperantistas podem compreender o quanto elas valem, essas emoções esperantistas. Nur personoi kiuj jam spiritis tiajn esperantajn emociojn povas kompreni kiom multe ili valoras. Ĉu vi jam sentis tion? Ni esperas ke jes. Ĉu vi jam sentis tion? Ni esperas que jes. Vocês, você ou vocês, já sentiram isso? Nós esperamos que sim. Ĉu vi jam sentis tion? Ni esperas que jes. Opa, especial texto. Especial, texto especial, teste especial, especial texto, fazer em casa.
Se é para fazer em casa, então é heimatasco. Heimatasco. Então vejamos, heimatasco, tarefa de casa. Laorde plurai autiui lernantoi devos cene. Iel grediri la diversa in parto in de la parolado de signor Tito. Em ordem, vários ou todos alunos, falta dizer as alunas, que já foi colocado aí, deverão, em corrente, cene, corrente, de algum modo, dizer novamente as diversas partes do discurso do senhor Tito. La ordem, né? Conforme a ordem, né? Em ordem, plurai vários, ou todos, alunos deverão, né? Em corrente, unidos, e ele, de algum modo, dizer novamente, redire, quer dizer, as diversas partes do discurso do senhor Tito. Laurde plurai autiui lernantoi devos cene iel redire la diversa in parto in de la parolado de signor Tito. Muito bem. Ops! Então, vocês já viram a lição de casa, né? Já viram a lição de casa, só que esse teste aí é na classe, em sala de aula, mas como está cada um na sua casa, então, para vocês fazerem heimatasco, vamos fazer essa tarefinha de casa. Muito dankon. Aqui nós encerramos a nossa aula de hoje com grande alegria, né? Bom, então só nos resta dizer dankon, multan dankon, diz lá, proxima leciono, diz lá, proxima leciono. Estudem bem. Dankon. Boa noite. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.